Irmãos, hoje é o domingo de Páscoa, né? No entanto, como os irmãos já sabem, segundo o nosso calendário, não é o domingo que nós vamos comemorar juntos, justamente porque a gente sabia que muitos irmãos iriam viajar, né? E a gente queria estar aqui com o máximo de pessoas, que vocês também convidassem parentes, amigos, né? Para estar aqui com a gente cultuando ao Senhor. Ainda assim, eu vou, claro, aproveitar alguma coisa do texto para relacionar com a Páscoa. E eu espero que você esteja bem curioso, porque a gente vai falar de um texto que veio antes da Páscoa. A gente sabe que a Páscoa vem, biblicamente ali, a história, né, da Páscoa a partir de Êxodo capítulo 12, quando é instituída essa festa judaica. Mas nós vamos ler hoje o capítulo 3 de Gênesis. Então abra sua Bíblia aí no livro dos começos, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O livro dos princípios, né, dos começos. Nós vamos ler o capítulo 3 a partir do verso 1. Que relação esse texto tem com a Páscoa, pastor Igor? Vamos ver hoje como nós podemos relacionar esse texto com a Páscoa. Sentados, porém reverentes. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode sentar perto de alguém que tem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui. Mas se você tiver com a sua Bíblia, é importante que ela permaneça aberta, tá bom? Para você conferir que se o que eu estou pregando está lá mesmo. Não é verdade? O que importa aqui é a palavra de Deus, não é o mensageiro. Amém? Todo mundo achou? Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: Que foi isso que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida.
porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, visto que dela for tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, e para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, essa história é uma história que todo mundo já ouviu na vida uma vez, né? No entanto, antes da gente começar aqui a exposição do texto, é importante que a gente deixe claro para você que nós acreditamos que essa história é uma história com H, certo? É um relato verdadeiro, é um fato e não uma ilustração. Então a serpente falou, sim, a serpente falou, o peixe engoliu Jonas. E se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia acreditar também. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque de uns tempos para cá, surgiu um negócio chamado liberalismo teológico, que não acredita que essa história aqui é verdadeira. Eles dizem que isso aqui é um conto, é um mito, é uma ilustração, e que nós podemos tirar princípios dessa história, mas que isso aqui não é verdade. Bom, se isso aqui não é verdade, como diz Paulo, vã é a nossa fé. Porque, como eu disse a vocês, isso aqui também se relaciona de alguma maneira com a Páscoa. E na Páscoa nós falamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E Paulo diz que se Cristo não morreu e ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, se isso aqui não é verdade, a sua fé e a minha é vã. Por isso que nós pregamos que isso aqui é uma história verdadeira. Certo? Essa é a história do começo do mundo. Tá bom? Então, a primeira coisa aqui que eu queria chamar a sua atenção, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, é que há aqui, na estrutura desse texto, que é uma narrativa, diálogos, tá? Um primeiro diálogo entre a serpente e a mulher. Um segundo diálogo entre Deus e o homem, e entre Deus e a mulher. E, depois disso, a estrutura que se coloca é uma estrutura jurídica. Está acontecendo um julgamento, uma sentença, na qual Deus traz uma sentença para a serpente, traz uma sentença para a mulher, traz uma sentença para o homem. E, num terceiro momento aqui,
Deus também faz outras coisas, não é verdade? Como a gente viu aqui, ele veste o homem e a mulher com roupas de peles de animais, e ele também, depois de vestir, né, expulsa eles do jardim do Éden. E nós vamos entender essa narrativa, qual a intenção que Deus colocou no coração de Moisés quando o inspirou a escrever esse texto. Certo? Como autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés também foi autor desse livro, de Gênesis, que, entenda, foi escrito no período em que o povo estava recebendo ali os cuidados e incentivos de Moisés. E Moisés, influenciado por coisas que aconteceram na sua época, começou também a escrever, a dissertar, orientado pelo Senhor Deus. Então eu queria que você observasse o primeiro diálogo comigo. Do versículo 1 ao 7, a gente encontra aqui um diálogo entre a serpente e a mulher. Mas aqui é importante lembrar você, quando a gente fala de serpente, todo mundo sabe que a gente está falando de Satanás. Mas isso não fica claro no livro de Gênesis. Isso fica claro no Novo Testamento. Dê só um pulinho aí comigo. Não precisa você mudar a sua Bíblia, não. Vai ser projetado aqui. Bia, por favor. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. O 20, verso 2 também funciona para a gente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, né, e o acorrentou por 1000 anos, se referindo. E no mesmo livro, no capítulo 12, verso 9, também fala isso. Ó. O grande dragão, é outro nome para ele, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, no livro de Gênesis nós não temos essa coisa tão aberta de que a serpente era Satanás, mas como a gente bem sabe, a Bíblia tem uma revelação progressiva. Deus começa a se revelar no Antigo Testamento, mas quando Jesus vem, as coisas ficam muito mais claras. Então, para entender melhor o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento. Certo? Nessa primeira narrativa aqui, nesse primeiro diálogo entre Satanás, a serpente, e a mulher, na primeira fala da serpente, nós percebemos que ela distorce a palavra de Deus. Veja comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Note que a conversa da serpente com a mulher começa com uma pergunta. Ela pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Pergunta: Deus disse para você não comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Foi? Foi isso que ele disse? Ela está distorcendo a palavra de Deus. Veja o capítulo 2 aí, voltando, verso 16 e 17 comigo. Então, aqui ó, verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Note aí comigo que Satanás distorceu a palavra de Deus. Deus não disse que eles não comeriam nenhuma árvore do jardim. Deus disse que eles comam qualquer uma. Percebe como uma parte negativa, você disse, uma parte negativa muda tudo? Deus fica parecendo alguém muito ruim, que não quer deixar o homem comer dos frutos. Só que Deus disse: coma de tudo, menos aquela. Mas Satanás pergunta: Deus disse para não comer nenhum fruto? Não comam, foi isso que Deus disse? E se você olhar comigo a segunda fala de Satanás, que está nos versos 4 e 5, Satanás diz à mulher: certamente não morrerás.
Veja comigo o verso 17 do capítulo 2. Mas Deus disse o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que é que tem em comum nas duas falas de Satanás? Ele adiciona um não à fala de Deus. Ele distorce a palavra de Deus, colocando um não. Ele quer fazer de Deus um carrasco, alguém que está maltratando o ser humano. Né? Então, quando Satanás, na primeira fala ele já distorce a palavra de Deus. Na segunda, além de distorcer, ele mente sobre a morte. Ele diz, certamente você não vai morrer. Ele questiona a bondade de Deus, porque quando ele diz assim, Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês vão ter os olhos abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, nessa segunda fala de Satanás, ele oferece à mulher, além de questionar a bondade de Deus, ele oferece à mulher o quê? Olhos abertos e oferece a ela a possibilidade de ser igual a Deus. Ou a palavra no hebraico, inclusive, dá a ideia de tomar o lugar, de se tornar como um Deus. Tanto que vocês se tornarão deuses, é uma tradução possível do hebraico. Vocês se tornarão deuses. Então, Satanás distorce a palavra de Deus para fazer de Deus alguém ruim e para enganar o ser humano. E isso ele não fez só no Éden, não, viu? Ele faz até hoje isso. Até hoje ele faz isso. Ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, tentando o Senhor Jesus. Ele usou a palavra de Deus, citando versículos das Escrituras. Jesus, porém, rebateu, dizendo, nem só de pão viverá o homem. Jesus trouxe então a verdadeira interpretação do que Deus estava falando. Dessa maneira, qual foi a tentação de Eva? Que ainda não se chamava Eva, né? Ou da mulher. Qual foi a tentação da mulher? A mulher, ela começou bem. Mais ou menos, né? Ela responde no capítulo no versículo 2, podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Isso é verdade. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário morrerão. Até aqui a mulher não estava se abrindo tanto, né? Mas só o fato dela ter dado ouvidos a Satanás tornou ela uma presa fácil. O texto diz então que depois que Satanás disse, certamente você não vai morrer, mentiu para ela, né? Quem é o pai da mentira? Mentiroso e pai da mentira lá, João capítulo 8. Satanás. E ele disse para a mulher, certamente você não vai morrer. Isso está acontecendo porque Deus não quer que você seja conhecedor do bem e do mal. Você que não quer que Deus não quer que você seja como Ele. Deus está te enganando. Foi isso que Satanás falou. Você está sendo bobo desse negócio de Deus. Deus está te fazendo de bobo. Você poderia ser muito mais sábio. Você poderia ser muito mais inteligente se você não seguisse as palavras de Deus. Será que não é isso que a universidade conta pra gente também, quando a gente chega lá, né? Tu acredita nisso? Tu acredita em Deus? Isso é conversa. Isso é conversa para pastor ganhar dinheiro. Isso é conversa para você ser dominado. Não se repete ainda hoje certamente você não vai morrer. Né? Depois, com o tempo, é tipo, você vai morrer, mas todo mundo vai morrer. Depois da morte acabou. Né? E aí o Blaise Pascal vai dizer, olha, se depois da morte acabou, para você, e você tiver certo, eu não perco nada. Mas,
se existir um Deus e o que eu creio é verdade, né? Você vai dançar. O Blaise Pascal pensou assim. Dessa maneira, quando Satanás apresenta para a mulher a possibilidade de Deus não ser bom, e Deus está enganando a mulher para que ela não, a mulher e o homem, para que eles não tenham conhecimento do bem e do mal, para que Deus continue sendo o maioral. Então a mulher começa a pensar. Isso nos faz entender que Satanás não só distorce a palavra de Deus, mas ele também coloca dúvidas na cabeça do ser humano. Sabe quando Paulo diz, tudo que provém de dúvida é pecado? Isso não quer dizer que você não pode fazer perguntas ao texto, que você não pode cavar o texto, mas que você não pode questionar a integridade de Deus. Deus é bom todo o tempo. Nada do que Deus fez é ruim. A gente já viu isso na última vez que eu preguei. Tudo que Deus fez é bom, muito bom. Logo, quando Satanás coloca em xeque a bondade de Deus, a mulher começa a pensar. É isso que acontece, né? A gente dá ouvidos, né, empresta os ouvidos a Satanás e daqui a pouco a gente está duvidando da fé. Daqui a pouco a gente está questionando, será que Deus existe mesmo? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que servir na igreja? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Eu acho que talvez isso não exista, não. E essas dúvidas começam a ser geradas na nossa cabeça, e a partir das dúvidas, o que é que a gente faz? O que é que a mulher fez a partir das dúvidas? Porque se Deus não é Deus e não é bom, então quem é que vai virar Deus? A tentação de Eva não era essa? Ser igual a Deus? Então, ela começa a ser o Deus dela. E como ela sendo o Deus dela, a vontade de quem deveria ser feita? A dela. Os desejos dela é que deveriam ser satisfeitos. E é isso que começa a acontecer no verso 6. Então a mulher começa a pensar, ela diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se dela obter discernimento ou conhecimento ou sabedoria ou sapiência, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ou seja, quando nós somos os nossos deuses, a nossa vontade é que prevalece. O que importa é o que eu quero fazer. E não a vontade de Deus. O que importa é o que eu desejo. E Eva olha para a árvore e ela deseja a árvore. Ela vê o fruto como um fruto bonito, como um fruto gostoso, como um fruto desejável para ter o conhecimento que ela precisava, achava que precisava ter. Então, é isso que acontece quando você dá ouvidos a Satanás. Você vai virar um idólatra de si mesmo. É a sua vontade que prevalece. Por que não foi na igreja hoje? Não quis. Tá. Porque disse, não, feriado, estou cansado, vou ficar aqui, vou assistir um joguinho, um futebolzinho, vou assistir o Fantástico. Eu sou o meu Deus. Por isso que eu não preciso cultuar outro Deus. Aí, igreja perde sentido. Perde sentido ler a Bíblia, perde sentido orar, perde sentido se preocupar com o irmão, ter comunhão com o irmão. Você fica se perguntando, por que eu estou indo na igreja mesmo? Porque Deus não é mais o seu Deus. Você é o seu Deus. Essa foi a tentação da mulher. A tentação de ser igual a Deus. Quem é que foi tentado a isso e caiu nisso antes do ser humano? Não foi Satanás. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando está falando dos atributos de um pastor,
Ele disse, não deve ser neófito ou novo na fé, né? Para ser pastor não pode ser novo na fé, porque ele pode cair na tentação do diabo. Que tentação é essa? A tentação de ser igual a Deus. Isto é um pecado que está intrinsecamente ligado ao orgulho. O que é o orgulho? Orgulho não é só quando você diz, não quero não. Não quero mais não. Eu pedi, mas você não me deu, agora eu não quero mais. Não é isso o orgulho. Não se trata disso o orgulho. O orgulho se trata de querer mais. De se comparar com o outro. E o orgulho não se contenta em ter, mas em ter mais do que. Então não importa se eu oro muito, eu tenho que orar mais do que Salete. Eu tenho que orar mais do que Isis. Eu tenho que orar mais do que Miriam, do que Mirani. Não importa se eu sei mexer no som, eu tenho que mexer no som melhor do que Carlos. Não importa se eu sei administrar bem um bazar, eu tenho que fazer isso melhor do que Thalita, melhor do que Altani. Não importa se eu evangelizo no Instagram diariamente, importa se eu evangelizo mais do que Helder. Não importa se eu sei pilotar um barco, mas importa que eu sou o melhor piloto do que Jânio, o melhor comandante que Jânio. O orgulho não se contenta em ter, mas ele quer ter mais do que. E assim é o ser humano, insaciável. Não basta ele ter uma mulher, né? Como Deus criou, um homem e uma mulher, não foi um homem e duas mulheres. Foi um homem e uma mulher. Mas mais na frente um pouquinho, Lameque diz, tem duas mulheres aqui, tá vendo? Eu matei mais gente do que Caim, ó, eu sou mais perigoso do que ele. Percebe que isso vai aparecendo? O próprio Caim não queria ser aceito como Abel foi aceito. Ele queria ser antes de Abel. Como ele não foi e matou Abel. Dessa maneira, o pecado ao qual o ser humano foi tentado foi o pecado de ser igual a Deus. Ou ser como Deus. Mas isso não era suficiente. O ser humano queria ser mais. Ele queria ter o conhecimento do bem e do mal, ao qual Deus tinha e ele não. Então, os desejos da gente começaram a querer ser satisfeitos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega e come, aquilo que a gente quer. E o que é que move esse mundão hoje aí? O que é que move as pessoas planejarem? Nós nos perguntamos, o que é que você quer daqui a 5 anos? O que é que você quer daqui a 10 anos? Aí vai planejar. O que é que você quer agora? Recebi meu salário. O que é que eu quero agora comprar? E a gente esqueceu de perguntar o que é que Deus quer. E a gente tem a cara de pau ainda, né? Quando as pessoas perguntam pra gente, como é que você está? Como Deus quer. Claro que é como Deus quer, porque Ele é Deus. Mas não é porque você quer o que Ele quer. Uma vez que comem então desse fruto, consequências imediatas acontecem aqui com Adão e com Eva. E a gente consegue observar isso no verso 7. O verso 7 diz: os olhos dos dois se abriram. Opa! Então Satanás falou uma verdade. Porque ele disse, no dia que comeres, os olhos vão se abrir. Né? Mas, como Satanás sempre faz, né? A verdade nunca vai só a verdade, vem acompanhado de uma mentira junto, né? O que acontece? Eles perceberam que estavam nus e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja aí o último versículo do capítulo 2, por favor. Verso 25 do capítulo 2. O homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha.
não sentiam vergonha. Essa parte do versículo 7 do capítulo 3 é uma ligação direta com esse versículo 25 do capítulo 2. Uma das primeiras consequências do que acontece ali, com o fruto sendo comido, é que entra vergonha na vida do ser humano. Não só vergonha, mas quando Deus pergunta onde está o homem, ele vai dizer por que ele estava se escondendo. Deus, eu me estava me escondendo porque eu estava nu e eu tive medo. Outra consequência que entra: medo. E fatalmente aquilo que de pior nos aconteceu: as quebras de relacionamento. O verso 8 diz que o homem e sua mulher estavam ouvindo os passos de Deus. Os passos de Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do final da tarde. Obrigado, Kátia. Já tínhamos falado isso na mensagem anterior, no início do mês, que Deus se encontrava com o homem, com a mulher, se relacionava com eles ali no Éden, que o Éden era o lugar de encontro com Deus. O Éden era, inclusive, comparado como se tivesse sido o primeiro templo. E esse lugar de encontro com Deus, de relacionamento com Deus. Depois que o homem e a mulher caem, depois da queda, depois de comerem do fruto que Deus disse para não comer, esse relacionamento é quebrado. Porque quando eles ouvem os passos de Deus, diferente de correr para perto de Deus, eles correm para se esconder de Deus. O relacionamento entre Deus e os homens, então, é quebrado com a entrada do pecado no mundo. Isaías, capítulo 52, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o Senhor. E esse resultado trouxe medo, trouxe vergonha, trouxe uma ira desordenada ao ser humano e quebrou o relacionamento dele com Deus. Esse relacionamento que foi quebrado com Deus, não foi quebrado só com Deus. Porque quando o homem é perguntado por Deus por que ele tinha comido do fruto, o homem coloca a culpa na mulher. E em Deus também. Foi a mulher que o Senhor me deu. O pessoal fala isso da síndrome de Adão. Quando você é acusado de alguma coisa, em vez de você assumir o seu erro, aí você bota a culpa no outro. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela porque ela me deu, e a culpa é sua porque foi o Senhor que me deu ela. Botou culpa em Deus, botou culpa na mulher. E a mulher, quando é perguntada, bota a culpa na serpente. Mas veja só, o homem que vivia em perfeita harmonia com a mulher, que havia sido criada dele, feita para ele sob medida, aquela mulher que era idônea, que era feita para ele, essa harmonia é quebrada por causa do pecado também. Ele começa então a culpar a mulher por causa dos erros que ele mesmo cometeu. A mulher deu fruto, deu, mas quem foi que comeu? Ela enfiou na sua goela, foi? Faltou hombridade de Adão. Por quê? Por causa do pecado. Então você não é homem como deveria ser, você não é mulher como deveria ser por causa do pecado. Mas você pode ser o homem e a mulher que você deveria ser, porque existe o Espírito Santo hoje para lhe ajudar nas suas lutas.
Uma outra consequência é que, uma vez que o homem e a mulher agora tornam-se seus próprios deuses, são eles que têm que resolver os seus próprios problemas, né? Eles não dependem mais de Deus. Eles não buscam mais a Deus para resolver problemas. Esse negócio de vir para o jardim de oração, pedir a Deus as coisas, não, vou resolver. Eu que resolvo. E aí eles percebem que estavam nus, é um problema. E agora a gente está peladão, Eva. O que a gente faz aqui, mulher? Vamos costurar. Vamos pegar umas folhas aí de figueira, vamos costurar uma na outra e a gente faz uma cinta aqui, não fica mais, né, mostrando as coisas, né? E eles têm essa primeira tentativa de resolver o problema do pecado, costurando folha. Eles têm uma segunda tentativa, que é quando eles escutam os passos de Deus no jardim. E essa segunda tentativa é se esconder no meio do jardim. Eles vão se esconder de Deus como? Percebe como Satanás enganou ele? Não tinha conhecimento nenhum. Nenhum conhecimento. Outra, quando ele fala, eu tive medo. Medo é o quê, gente? O medo, em essência, é o quê? O medo é racional? O medo não é racional. O medo é a ausência de conhecimento. Eu tenho medo de escuro. Por quê? Porque você não está vendo nada. Se você vê, você não tem medo. Ah, está tranquilo. Então, quando a gente enxerga, quando a gente entende, quando a gente tem conhecimento, não tem medo. Certo? É assim que funciona. Mas o pecado fez o medo entrar no mundo, fez a vergonha entrar no mundo, fez os nossos desejos se tornarem aquilo que precisamos desesperadamente suprir. Eu tenho que. Eu estou precisando disso aqui, né? Quantas irmãs não vão no shopping comprar um remédio, aí passa na frente de uma lojinha e vê, estou precisando de uma rasteirinha, mestre. Tem umas 15 em casa, né? Mas estou precisando de uma rasteirinha. Por quê? Porque a gente está desejando, a gente deseja as coisas. Nós queremos um celular mais novo, nós queremos um lugar mais agradável, ar-condicionado, nós queremos assentos mais agradáveis, nós queremos as roupas melhores, nós queremos melhores instrumentos, nós desejamos as coisas. E desejar as coisas, aqui, né, quando o verbo que é usado, que o fruto era desejável, é o mesmo verbo utilizado lá nos 10 mandamentos para dizer que a gente não deve desejar o que é do outro. É o mesmo verbo. O homem e a mulher, então, passam a querer resolver seus próprios problemas. E nós já estamos cansados de saber que não dá para a gente resolver sozinho isso. Jesus mesmo falou no Sermão do Monte. Ele disse, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Traduzindo, bem-aventurado aquele que é mendigo, que não consegue comprar a sua salvação. Por quê? Porque aí ele vai recorrer a Deus e Deus vai salvar ele. Com o pecado, então, vai embora a dependência de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando você é tentado a não depender de Deus, você está sendo tentado igualzinho a Adão e Eva. Quando você é tentado a resolver com as suas próprias mãos seus problemas, tão somente, você está caindo na tentação de que você é autossuficiente para resolver as coisas. Nós não somos. Não podemos ser. Somos criaturas de Deus. Dessa maneira, Deus faz uma pergunta que ressoa até os dias de hoje. Está lá no verso 8. No verso 9. O Senhor chamou o homem, perguntando, onde está você? Onde está você? Onde está você, JJ? Onde está você, Ramida? Onde está você, Miriam? Onde está você, Raquel?
está você, Eliane? Onde está você? Uma pergunta que ecoa até hoje. Até hoje, muitas vezes nós queremos nos esconder de Deus. Quando isso acontecer, a gente tem que ler o Salmo 139. O salmista diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao abismo, o Senhor também está lá. Se eu tomar as asas da alma e for na extremidade do mar, ainda lá o Senhor estará. Não dá para se esconder de Deus. E Deus não pergunta porque não sabe onde ele está, não, tá, gente? Sabe aquela pergunta de professor? Quando o professor pergunta alguma coisa na sala de aula, o professor está perguntando porque não sabe? E onde Adão estava? Eu sabia de tudo. Mas aqui começa o cenário jurídico, onde Deus pergunta onde Adão está, e Adão diz: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Deus está então fazendo as perguntas para o réu. E Adão responde: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto e eu comi. Adão não tem a hombridade de assumir apenas que comeu do fruto. E coloca a culpa na mulher e no próprio Deus. Como se ele estivesse dizendo assim: se o Senhor fosse bom mesmo, o Senhor ia ter me dado uma mulher melhor, que não ia me dar o fruto proibido. O Senhor não é tão bom. Percebe que é isso que ele está dizendo, em outras palavras? Você não é tão bom não, Deus. E nem a mulher que o Senhor me deu é tão boa assim. Eu achei que era ossos dos meus ossos, né? Aquele poema que ele fez no final do capítulo 2. Mas não é isso não, Deus. Só que Deus não diz nada. Vai lá e pergunta à mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher, ao invés também de assumir o seu erro, joga para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ora, se a serpente enganou, por que a mulher chegou a essa conclusão, né? Que ela enganou? Porque a mulher percebeu que ela não se tornou igual a Deus. Porque Deus não tinha medo de nada. Deus não precisava ter vergonha de nada. A mulher, então, teve os olhos abertos como uma meia-verdade, mas os olhos abertos para saber que agora ela estava separada de Deus. E ela diz, então, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus pergunta ao homem, pergunta à mulher, mas Deus não pergunta à serpente, porque Deus não se relaciona com a serpente. Deus não dá ouvido para a serpente. Deus dá um decreto. Deus dá uma sentença para essa serpente. Ele diz: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. E essa maldita aqui é uma palavrinha que faz um jogo de palavras com a palavra astuta lá do versículo 1. A serpente é a mais astuta de todos os animais, né? E aí a sentença de Deus é justamente associada a isso. Olha, você não é astuta, agora você é maldita também. Você é astuta entre os animais, agora também você é maldita entre os animais. E ele ainda diz: sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a sentença da serpente. É uma sentença de inimizade. É uma sentença sobre o animal, serpente também, né? A cobra. E é uma sentença sobre Satanás, no sentido de que haveria inimizade agora. Haveria separação. Haveria luta. E não só luta, como derrota para a serpente. Então a sentença da serpente foi: você agora
é inimiga da descendência da mulher. Existe agora uma descendência da serpente e existe agora uma descendência da mulher. E isso é um resumo da Bíblia. Descendência da serpente era Caim, descendência da mulher era Abel. Descendência da serpente era Ismael, descendência da mulher era Isaac. Descendência da mulher era Jacó, descendência da serpente era Esaú. E ao longo de toda a Bíblia, Deus vai escolhendo aquele que vai ser o descendente da mulher, por uma linhagem, até que chegasse num rei eterno. Passa por Davi ali também. Mas a sentença da mulher vem logo na sequência, e nessa sentença, Deus diz que vai multiplicar grandemente o seu sofrimento na gravidez. É possível que a mulher já sentisse alguma dor para parir, mas ela não sabia disso ainda, porque até aqui ela não tinha parido ainda nenhum filho. Por quê? A gente sabe disso. Se houvesse, a gente teria uma linhagem pura também, dos que não tinham pecado. Mas Adão e a sua mulher ainda não tinham tido filhos. Então, a consequência da mulher foi o quê? Uma dor a mais ali, agravada, acentuada na hora de parir e dar à luz filhos. E a segunda parte da sentença da mulher foi: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa frase dessa segunda sentença pode ser traduzida de algumas maneiras. Poderia ser traduzida como: o seu desejo sexual, mulher, será para o seu marido. Essa tradução também poderia significar que o seu desejo, mulher, não será diferente do desejo do seu marido. Você vai sempre querer a mesma coisa que ele. Essa também é uma tradução possível. Mas a tradução que a grande maioria dos estudiosos crê ser a mais coerente é que a mulher, pelo resto da vida, iria lutar para querer dominar o seu marido. Mas ele deveria dominá-la, governá-la. Aqui Deus institui então uma liderança bem acentuada. O homem deve governar bem a sua própria casa. O homem é o líder da mulher. E parte do que é isso já acontecia porque Adão foi o primeiro, né? Então havia uma primazia em Adão por ser o primeiro. Mas uma parte dessa liderança acabou por ser também como uma sentença da mulher. A mulher então passa a ser submissa ao seu marido. Está debaixo da missão do seu marido. Mas o texto bíblico diz que ela vai lutar contra a vontade de querer sempre ser a líder. E agora você está lembrando aí no seu casamento da mulher querendo mandar em você, né? Pois é uma luta que o próprio Deus deu para a mulher. Só olha, o seu marido deve ser o seu líder. Você vai querer tomar as rédeas, mas você não deve fazer isso. Inclusive, Paulo cita isso lá em 1 Timóteo capítulo 2, quando ele está argumentando que a mulher não pode ser pastora. Capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo está argumentando: a mulher não pode ser pastora. Por quê? Aí ele dá dois argumentos da Bíblia. Porque Adão foi formado primeiro e porque não foi Adão que foi tentado e caiu. Isso aqui é quase proibido em igrejas feministas hoje, você lê esse texto da Bíblia. Igreja que tem pastora, você tem que arrancar essa folha da Bíblia, que o pessoal não quer escutar não, tá? Só que nesse mesmo texto continua, lá no capítulo 3, eles, olha, mulher não pode ser pastora, mas também não é qualquer homem não, tem que ser não violento, o marido de uma só mulher, e aí vem uma lista ali, né, dizendo que tipo de homem deve ser pastor. E se você acha ruim essa sentença da mulher, eu quero apresentar a você agora a sentença do homem para a gente ir fechando aqui. Olha o que o homem ganhou na sentença. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, calma. Não é que você, marido, não vai dar ouvido à sua mulher, pelo amor de Deus, não entenda errado. Leia o contexto. Olha só como a parte B do versículo faz todo sentido. E comeu do fruto da árvore que eu
lhe ordenara que não comesse. O texto então está dizendo, não é que você não vai ouvir a sua mulher, pelo amor de Deus. Uma mulher sábia edifica a sua casa, dá um conselho para o marido. E às vezes ouvir o conselho da mulher salva muita coisa, não é verdade? Então, marido, ouça assim a sua mulher. Agora, se a sua mulher está mandando você fazer uma coisa que Deus disse para não fazer, aí você não deve ouvir ela não. Na verdade, você não deve ouvir ninguém que diga alguma coisa para você fazer que Deus disse para não fazer. O que Deus está dizendo aqui é, uma vez que você deu ouvidos a outra pessoa, no lugar de dar ouvidos a mim, Adão, uma vez que você escolheu não ser obediente a mim para atender a outra pessoa, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão até que volte à terra, visto que você foi tirado dela. Porque você é pó e ao pó voltará. Se a mulher ia ter dor no parto, ia ser liderada pelo homem, a terra é maldita por causa do homem. O sofrimento na terra é por causa do pecado do homem. A morte física. Voltar ao pó é o quê? A morte física. Não é a sentença de Eva, é a sentença de Adão. Paulo diz isso lá em Romanos, quando diz que por causa de um pecado de um só homem entrou a morte no mundo. Mas ele disse também por causa da obediência de um homem, a morte também entrou do mundo. A obediência desse Adão foi o segundo Adão, Jesus Cristo. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria de ir para os finalmente e dizer-vos que a Páscoa foi vislumbrada aqui pela primeira vez, não como festa Páscoa, mas como Evangelho. A esperança que nos é dada nesse texto pode ser observada aí no verso 20 em duas coisas aqui. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eva significa doadora de vida, ou simplesmente vida. Adão tinha acabado de receber uma sentença de morte, e ele dá o nome da mulher vida por quê? Percebe que tem uma esperança? Há uma esperança de vida, mesmo na sentença de morte. Haverá vida. Segunda coisa que nos faz crer que existe esperança aqui, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas e vestiu Adão e a sua mulher. Veja, Adão e a sua mulher, lá atrás, no verso 7, tinham costurado folhas de figueira para se cobrir. Só que Deus diz, com esse versículo, o quê? Isso aí não serve, não. O que vocês estão fazendo não serve. Vocês não sabem o que é necessário. Mas eu vou prover o que é necessário. Você acha que ele colocou roupas de peles de animais como? Chegou para o animal, com licença, deixa eu pegar aqui sua pele. Todo mundo concorda, ou a grande maioria dos estudiosos, que aqui houve o primeiro sacrifício de sangue. Deus matou esse animal e vestiu o homem com essas roupas. Apontava para um derramamento de sangue que seria necessário. Porque Deus prometeu, certamente morrerás. Só que Adão e Eva já tinham pecado. Como é que ele ia ter alguém sem pecado
Se depois de Adão e Eva, a Bíblia diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, era necessário que houvesse um nascido de mulher sem pecado nenhum, e esse homem sem pecado teria que morrer. Por quê? Para que fosse satisfeita a justiça. Era necessário que alguém que não tivesse pecado morresse, porque Adão e Eva receberam a ordem antes, olha, não coma, porque se comer certamente morrerão. Então é necessário que alguém sem pecado morra. E esse sacrifício aponta para essa esperança. Adão dá o nome de Eva, doadora de vida, aquela por meio da qual viria o Messias. E olha como Deus é gracioso. Sim, foi a mulher que foi tentada. Sim, foi a mulher que caiu na tentação e deu o fruto para o seu marido comer. E Deus misericordiosamente diz que é por meio da mulher também que vai vir a salvação. E é assim que eu chamo vocês para voltar para o versículo 15 para a gente fechar. O verso 15, que é a sentença da serpente, segunda parte da sentença da serpente, o texto diz: porém inimizade entre você e a mulher, serpente, e entre a sua descendência, serpente, e o descendente, no singular, dela. O que é que vai acontecer nessa inimizade? Você lhe ferirá o calcanhar. Como é que a serpente, normalmente, acontece acidentes com serpente? Você está andando, pisa na serpente, a serpente vai lá e morde seu pé. Né? E como é que uma serpente normalmente é dominada? Ou vem até morrer nesse sentido? Né? Quando você vai pegar uma serpente, você pega ela onde? Na cabeça. E quando você vai matar uma serpente, como é que você mata a serpente? Você tem que atingir a cabeça. Se você cortar a cauda, não vai matar a serpente. O verbo aqui é o mesmo, ferirá e ferirá. Apesar de algumas traduções terem pisará a cabeça da serpente e outras. Mas o verbo é o mesmo, ferirá e ferirá. E aqui eis a ligação com a Páscoa. Né? Na Páscoa cristã, nós comemoramos que Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Aqui em Gênesis 3,15 nós temos o proto-evangelho, no qual o descendente da mulher pisa na cabeça da serpente, a qual também lhe fere o calcanhar. Essa ferida no calcanhar do descendente foi a cruz. Satanás então deferiu um golpe em Cristo lá na cruz. E achou talvez ter vencido. Deus é mais forte que a morte, né? E o Senhor Jesus, lá na cruz, também pisou na cabeça da serpente. Derrotou ela de uma vez por todas. Satanás está derrotado. Não importa o quanto ele tente distorcer a palavra de Deus. Lá na cruz, Jesus pagou toda dívida do pecado para com Deus, tá? A dívida não era pecado, não. Tem gente que fala por aí que Deus pagou a Satanás. Ó, pegue, toma aqui, né? Estou devendo a você? Não. A dívida foi paga ao próprio Deus, que disse, certamente morrerás. Então, aqui existe o proto-evangelho, existe o anúncio de que nasceria um homem de uma mulher. E esse homem seria aquele que derrotaria, acabaria com essa luta, com essa inimizade de uma vez por todas. Esse homem foi o Senhor Jesus Cristo, que se fez carne. E por que descendente da mulher?
Note que a promessa que é feita sobre o nascimento de Jesus é feita a uma mulher virgem. Nasceu de uma virgem chamada Maria. E a profecia é que nasceria de uma virgem. Como é que Jesus seria semente de homem se a mulher era virgem? Ela foi grávida do Espírito Santo, justamente para que se cumprisse, para que a semente do homem não contaminasse o Senhor Jesus. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, tem uns cromossomos que é da mulher, tem uns cromossomos que é do homem. Tudo bem, ele se livrou dos cromossomos do homem, mas o pecado de Maria não atingiu Jesus, não? Não. Lá em Lucas 2:35, você vai ver que o Espírito Santo protegeu a criança. Certo? Jesus foi então protegido ali. Não era só a placenta. Havia uma proteção do Espírito Santo também. Então o pecado de Maria não passou por Jesus. Jesus passou por todas as coisas que nós passamos, porém sem pecado. E na paz. Esse corpo aqui pode morrer, mas a esperança é certa de que haverá ressurreição dos mortos. E aqueles que andaram e caminharam com Cristo, estes serão ressuscitados para viver eternamente com o Senhor Jesus. No entanto, haverá ressurreição também daqueles que não creram. E esses que não creram serão ressuscitados, mas para acompanhar outra descendência. Não a descendência da mulher, mas a descendência da serpente, que será jogada no lago de fogo com seus anjos. Isso pode parecer, né, uma pregação antiquada sobre inferno e tudo mais, mas Jesus Cristo foi a pessoa que mais pregou sobre o inferno nessa terra. Eu desafio você a ler os evangelhos e ver que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Porque ele não quer que as pessoas vão para lá, né, para o inferno. Por essa razão, hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E o que nós tiramos de lição aqui? Não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos a Satanás. Se tem alguém querendo te ensinar coisas distorcidas da palavra de Deus, essa pessoa está emprestando a boca dela para Satanás. É evangelho coach, é evangelho da prosperidade, sincretismo religioso. Nada disso, meus irmãos, que distorce a palavra de Deus, pode ser considerado de ser ouvido por nós. A não ser que, com a palavra na mão, nós estejamos ali apologeticamente defendendo a fé cristã. Se não for dessa maneira, não vale a pena dar ouvidos às coisas que Satanás tem usado ainda a boca das pessoas para trazer à igreja. Heresias destruidoras. Mas hoje, nós podemos comemorar isso, nós podemos estar aqui como igreja, porque o descendente da mulher, esse, foi enviado, ele nasceu, ele encarnou, ele viveu tudo que a gente viveu aqui. Ele sofreu, ele teve fome, ele teve sede, ele apanhou. E ao longo de toda a Escritura nós podemos encontrar verdades sobre esse descendente da mulher. E eu queria convidar você a olhar comigo também num pequeno vídeo. Tem uma canção, um outro trecho da Escritura que fala de uma maneira muito clara sobre Cristo. Quem provê é Deus, né? Nós somos só aqueles capazes de
de cometer o pecado, de comer do fruto. Mas ao longo de toda a Escritura nós podemos ver que o Senhor Jesus, como descendente da mulher, foi aquele enviado para tirar o pecado do mundo. E dói mesmo, né? Tirar o pecado da gente. Deixar mortificar a nossa carne. Como diz Paulo, esbofetear o nosso corpo. Mas o nosso exercício precisa ser esse, de depender de Deus, de se encontrar com Ele, de orar a Ele, de buscar a Ele. A gente se lembra muito da ressurreição de Cristo na Páscoa, mas a gente tem que se lembrar disso diariamente. Né? A gente precisa lembrar disso diariamente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de adorar o Senhor nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e nos dê oportunidade, Senhor, de glorificar o Seu nome através das nossas vidas, das nossas decisões, negando o nosso eu, buscando a vontade do Senhor e não a nossa. Essa é a nossa oração, gratos no nome do Senhor Jesus. Amém.